Prezados irmãos, graça e paz sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Então a nossa proposta para você é o estudo bíblico sobre as 7 igrejas do Apocalipse. São 7 cartas, 7 igrejas e 7 realidades. Lembrando que essas igrejas, elas representam 7 períodos proféticos, desde a história do cristianismo, em Pentecostes, Atos 2, até o seu término, com o arrebatamento e também a grande tribulação. Essas igrejas, elas representam ciclos do cristianismo e da cristandade, aonde cada igreja tem características próprias que vão estar representando, ou seja, o indivíduo ou a igreja no coletivo, no sentido de uma localidade. Então nós vamos passo a passo estudando essas 7 igrejas do Apocalipse. No capítulo 1, as coisas que João viu, capítulo 2 e 3, as que são o período que estamos vivenciando no presente momento, já quase 2000 anos. Carta do apóstolo João às 7 igrejas da Ásia e a nós também. O que vês escreve em um livro e manda às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1:11. Cartas de Jesus às 7 igrejas e suas mensagens proféticas. Vários livros do Novo Testamento são cartas que foram escritas pelos apóstolos às mais variadas casas de oração e que são aceitas como palavra inspirada de Deus para a nossa época. E o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, também são cartas enviadas às 7 igrejas com instrução e mensagens específicas a elas e a nós em 7 períodos proféticos da história do cristianismo, proporcionando edificação, renovação da fé e esperança na iminente volta do Senhor Jesus a todos nós cristãos renascidos. As 7 igrejas da Ásia Menor, elas ficavam situadas o que hoje para nós é a região da Turquia. Uma aplicação ou a visão panorâmica das 7 igrejas. Apocalipse 2, de 1 a 7, Éfeso, a igreja desejável, porém já desviada, não durou de forma desejável nem uma geração. Perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade e deixando em falta no amor fraternal. Apocalipse 2, de 8 a 11, Esmirna, a igreja da perseguição, sofrendo por causa da perseguição enfrentada por ser fiel a Deus. Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 17, a igreja licenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. A igreja de acordo com o freguês. Apocalipse 2, 18 a 29, temos Tiatira, a igreja relaxada, preguiçosa e não se interessa mais pelo trabalho da evangelização, da oração e também do estudo da sã doutrina, da Bíblia, a palavra de Deus. Apocalipse 3, de 1 a 6, Sardes, igreja morta, sem vida e sem alegria, não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. 3, Apocalipse, dos versos 7 a 13, falando de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, abençoada, a igreja fiel que vai ao arrebatamento.
Apocalipse 3, de 14 a 22, Laodiceia, a igreja morna, indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Éfeso representa a igreja tradicional conservadora e falta no amor fraternal. Esmirna, representando a igreja perseguida, os que sofrem perseguição desde os primeiros mártires da fé. Pérgamo, representando uma igreja mundana, uma igreja licenciosa, que aderiu à igreja ao Estado e voltou ao paganismo. Tiatira, já representando o romanismo, o tempo do papado com os cleros, uma igreja mais mariana do que cristã. Sardes, representando o protestantismo gospel carismático, que tem o nome de que vive, mas está morto. Filadélfia é a igreja dos fiéis, embora tendo pouca força, não tem negado a palavra de Deus e o nome do Senhor Jesus. Deus tem colocado uma porta aberta diante desta igreja, é a igreja que vai ao arrebatamento. E Laodiceia é uma igreja apóstata, ecumênica, que o Senhor vai vomitar da sua boca, ficará para trás no arrebatamento e sofrerá as pragas do Apocalipse e a marca da besta. Então, resumidamente, estas são as descrições de cada igreja. Em Éfeso, além do templo da deusa Diana, nós temos também a adoração a Artemis, uma divindade que existia em Éfeso. Essa igreja já do fim da era apostólica, no primeiro século, que vai do ano 31 depois de Cristo ao ano 100, a igreja que perdeu seu primeiro amor. Essa igreja do fim da era apostólica, ela é representada na parábola do semeador, em Mateus 13, de 1 a 23. Isto pelo fato das primeiras genuínas e boas sementes do Evangelho da Graça ter começado a ser semeada nos corações da raça humana e os frutos de 100 por 1 a serem colhidos para o Senhor da seara. A segunda igreja, Esmirna, cheiro suave, a mirra, que tinha que ser moída, esmagada para exalar um bom perfume. Também havia adoração à deusa de Esmirna nessa cidade. Esta igreja é a igreja dos mártires da fé, que vai do ano 100 ao 313 depois de Cristo, a igreja do tempo da perseguição, aprovada na provação, representada na parábola do joio e trigo de Mateus 13, de 24 a 30 e os versos 36 a 43. Isto pelo fato da perseguição imposta aos seguidores de Cristo, revelar quais eram verdadeiramente cristãos ao passarem pela prova de fé. O joio é separado e queimado no fogo, já o trigo recolhido no celeiro celestial. Nossa terceira igreja, Pérgamo, elevação ou exaltação no sentido negativo. É onde tivemos aí o decreto dominical por Constantino, em 7 de março de 321. Constantino afilia a igreja ao Estado, se passa por cristão e faz a igreja, o cristianismo, voltar ao paganismo. Nessa cidade de Pérgamo também tinha um culto a Atena, a divindade dessa cidade, que era muito cultuada. Essa igreja vai do ano 313 ao 538 depois de Cristo, igreja licenciosa, porta larga, a igreja associada ao mundo sociopolítico, representada na parábola de Mateus 13, de 31 a 32, do grão de mostarda. Isto pelo fato da igreja, neste período da Idade Média, ter tido um crescimento anormal, pois que associou-se ao sistema mundano e satânico, tal como um imperador que se passou por cristão
muitos também vieram a fazer parte da igreja por opção e não por conversão. Parece que hoje a história se repete, não é verdade? Tiatira, nessa cidade também adoravam um deus chamado Apolo. É onde começa a supremacia papal do ano 538 a 1798 depois de Cristo. A supremacia papal durou aí 1260 anos, a Idade Média, o tempo da Inquisição, das Cruzadas. Nós temos Tiatira, a igreja idólatra, que seguia a doutrina de Jezabel, o cristianismo professo. A igreja romana e mariana, a era papal, representada na parábola de Mateus 13, de 33 a 35, o fermento. Isto pelo fato do fermento representar toda a maldade e malícia na esfera religiosa. Confira 1 Coríntios 5, de 6 a 11, onde o fermento sugere como um crescimento vantajoso e anormal, porém sem valor nutriente e peso que não se altera. Chegamos então à igreja de Sardes, Cântico de Alegria, ou o que resta, de 1798 a 1833 depois de Cristo. A igreja que tem nome de que vive, mas está morta. É a igreja protestante e seu movimento gospel, representada na parábola do tesouro escondido em Mateus 13, 44. Isto pelo fato de estar retido no seio da igreja romana o precioso ainda se revelar ao mundo, o plano de salvação e o evangelho de Cristo em todas as línguas e para todos os povos, não restrito somente ao idioma latim ou aramaico. A igreja da Reforma, a partir de Martinho Lutero. Chegando agora para a sexta igreja, Filadélfia, amor fraternal, a igreja que clama, ora vem Senhor Jesus. O Senhor tem uma promessa para essa igreja, de guardá-la da hora da grande tribulação e não na hora. Filadélfia, a igreja fiel, a igreja dos cristãos que aguardam o arrebatamento, representada na parábola da pérola de grande valor em Mateus 13, dos versos 45 a 46. Isto pelo fato da verdadeira igreja ter sido um mistério oculto a se revelar e uma joia rara a se resgatar. Confira Efésios 5, de 25 a 27. Jesus, por meio de seus sofrimentos na cruz, extraiu a mais sublime joia, uma pérola de grande valor, sua igreja gloriosa que o aguarda no arrebatamento. Do ano 1833 a 1844 depois de Cristo. Chegamos então à última fase das igrejas, Laodiceia, julgamento do povo, de 1844 até então a volta de Jesus, do arrebatamento e o período da grande tribulação, que será o juízo que vai encerrar a dispensação da igreja ou da graça para os ímpios, para os que ficarem para trás no arrebatamento. Laodiceia é uma igreja apóstata, é uma igreja que aguarda o juízo. Igreja ecumênica, representada na parábola da rede, em Mateus 13, de 47 a 53. Isto pelo fato da igreja em apostasia, 1 Timóteo 4:1, se associar a tudo e a todos que não se associam ao Senhor Deus e à sua palavra, assim como a rede que apanha toda sorte de peixes. Uma igreja apóstata que ficará para os juízos do Apocalipse e também a marca da besta. Fazendo um fechamento, uma visão panorâmica das 7 igrejas: Éfeso, desejável; Esmirna, cheiro suave; Pérgamo, elevação ou exaltação;
Tiatira significa sacrifício de contrição. Sardes, o canto de alegria, o que resta. Filadélfia, amor fraternal. E Laodiceia, o julgamento do povo. É bom lembrar também, note isto, como é importante. A igreja de Éfeso, no primeiro século, fim da era apostólica, ela teve um momento de muita elevação, desejável mesmo, mas não durou nem uma geração. E começou a decadência no amor fraternal. Depois, então, da queda do primeiro amor, a gente vê a segunda fase da igreja perseguida, a igreja de Esmirna. Nós temos, então, nessa igreja de Esmirna, por falta do primeiro amor, na igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, ela sofre perseguição, prisões e morte. Na sequência de uma decadência, Pérgamo estava sentada onde está o trono de Satanás, e mais, com as doutrinas dos nicolaítas, que no tempo de Éfeso eram apenas obras, além da doutrina de Balaão. Tiatira tem a doutrina de Jezabel, uma igreja mundana, mariana, e chega em Sardes, tem nome de que vive, mas está morto. Esse protestantismo gospel carismático, que dos 40 anos para cá, pouco mais talvez, chega ao Brasil. E aí nós vemos na sequência, Filadélfia, de falta de amor, do amor fraternal, a perseguição, a doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel. Depois chega em Sardes, tem nome de que vive, está morto. Filadélfia tem pouca força. Tem pouca força, embora não tenha negado a sua palavra e o nome do Senhor Jesus. E Laodiceia é uma igreja morna, nem fria, nem quente, que o Senhor vai vomitar da sua boca, uma igreja apóstata. Nós vemos 4 segmentos nesse fim dos tempos. Tiatira, o romanismo; Sardes, o protestantismo; Filadélfia, a igreja dos fiéis que irão ao arrebatamento; Laodiceia, uma igreja ecumênica que ficará para a marca da besta, não subirá no arrebatamento. Mas agora, paralelamente, terminando as coisas que são do capítulo 2 e 3, para entrar no capítulo 4, que será o capítulo do arrebatamento da igreja fiel, nós temos paralelamente Filadélfia e Laodiceia. Estamos agora na situação do cristianismo e da cristandade. Cristianismo são os cristãos renascidos, verdadeiros, genuínos, batizados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo e que aguardam o arrebatamento. E já a cristandade é um nome professo, apenas tem um crucifixo, mas não tem um Cristo fixo. E aí nós vemos então esse segmento tremendo das 7 igrejas do Apocalipse, com 7 ciclos ou 7 períodos proféticos da história do cristianismo. Então nós temos que Jesus está às portas. Estamos preparados? Com qual dessas igrejas nós estamos sendo representados? Que Deus abençoe a todos nós na esperança do Maranata. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.